Logo depois de São Paulo, os estados mais afetados são Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A gente também comentou do Ceará, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, inclusive anunciou no fim de julho uma nova linha de crédito para empresas gaúchas que exportam para os Estados Unidos. O crédito especial será oferecido por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, com 100 milhões de reais disponíveis de imediato e juros subsidiados. Para entender mais dos impactos das tarifas na indústria brasileira, a gente convida Luciano D'Andrea, que é gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior do Sistema Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Luciano, muito bom dia, prazer falar contigo. Um assunto tão importante, né, que vai mudar muito as nossas vidas nos próximos meses e anos, porque hoje é um marco na nossa relação comercial com os Estados Unidos e na relação do mundo todo, né? Afinal de contas, desde a sexta-feira passada, diversos países pelo mundo estão sendo tarifados de forma intensa pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Luciano, como vão ser esses próximos meses para a região sul aqui do Brasil, que vai ser extremamente afetada? Bom dia. Bom dia, Natália. Prazer falar com vocês. De fato, né, hoje é dia 6 de agosto, né? É o dia que entra em vigor, então, as medidas do decreto oficial do governo norte-americano aplicado no dia 30 de julho. Então, a gente, na Fiergs e Rio Grande do Sul, está bastante apreensivo, como tu falaste na introdução. O Rio Grande do Sul continua sendo um dos estados mais afetados, né, por essa medida, mesmo depois da oficialização com os produtos isentos, né? Aqueles 700 produtos isentos não amenizou a condição do Rio Grande do Sul, porque a maioria dos produtos não fazem parte da nossa pauta exportadora, né? Portanto, hoje, quase 90%, né? Até porque a gente está avaliando o setor da madeira, mas em torno de 85,7% dos produtos, a partir de hoje, do Rio Grande do Sul, serão taxados nos Estados Unidos, o que é praticamente, né, um embargo, como o pessoal está dizendo, inviabiliza muitos negócios. A gente ainda está calculando agora, recalculando o quanto isso vai afetar a redução das nossas exportações, que é o primeiro efeito, né? Depois da redução das exportações, haverá uma redução, né, natural nas demais consequências, na redução do faturamento das indústrias, né, destinadas ao mercado norte-americano, e por consequência, a gente espera que não, né, possa haver algum realocamento de pessoas ligadas a essa atividade, o que, no caso do Rio Grande do Sul, por isso que nós somos um dos estados mais afetados, nós temos aí 145 mil pessoas, né, trabalhadores vinculados à atividade exportadora para os Estados Unidos, né? E aí esse é o público em risco, vamos dizer assim, lógico, não na sua totalidade, mas empregos de alta qualidade, porque o mercado norte-americano é um mercado que compra produtos, sobretudo, manufaturados, né? Hoje, 99,8% de tudo que a gente vende para os Estados Unidos são de produtos industrializados que a Fiergs defende. Luciano, quais são esses produtos e essas atividades, né, que Claro. né, 90%, assim como você falou, seguem sendo taxados nos 50%? Exato. Não, a nossa pauta ela é bastante diversificada, né? Isso não só com os Estados Unidos, mas para todo o resto do mundo. Mas no caso dos Estados Unidos, mais ainda, né, nós temos desde produtos assim do agronegócio, como é o caso do tabaco, que em valor vem em primeiro lugar, né? É que nós temos produtos que têm alta dependência e produtos com muito valor. Então temos tabaco, temos produtos de metal, e dentro desses produtos de metais, nós temos, por exemplo, armas, né? Com uma empresa importante aqui do Rio Grande do Sul, uma grande multinacional que exporta para a polícia americana, e ela é dependente em 87% das suas exportações, por exemplo, né? Então é uma empresa que ela realmente precisa achar uma solução, né? Porque o mercado americano representa quase que a totalidade das suas exportações. Então, também dentro da linha de metal, nós temos assim transformadores elétricos de grande potência, importantíssimos, com uma venda expressiva para o mercado norte-americano. Temos calçados, é outro mercado que o Rio Grande do Sul é um expoente mundial na produção de calçados, e para os Estados Unidos é o principal mercado.
né, principalmente para calçados de couro, onde em torno de 60% são destinados para lá. Temos também a atividade do couro, né, que às vezes vai junto com o calçado ou também vai para outras finalidades, como fazer cintos, bolsas, né, e outros artigos. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de couro. Máquinas e equipamentos também continuam taxados, né, é um setor importante para o Rio Grande do Sul, tudo dentro do contexto do metal mecânico, né? Mas cabe lembrar também, nós temos aí o único produto que também nós exportamos e é importante, que ficou isento das tarifas, foi celulose, né? Então, esse sim é um produto importante, que ficou com 10% e não foi taxado nos 40% adicionais, né? Então, o Rio Grande do Sul tem um tecido industrial composto por várias pequenas e médias empresas, né? E muitas, o setor da madeira, que eu não mencionei, depende de 30% do mercado americano em média, mas se a gente entrar dentro do setor, nós temos empresas com 70%, 80% de dependência do mercado americano, de uma relação construída há muito tempo, né? Isso realmente a gente fica muito preocupado, porque esses setores, eles precisam achar uma solução, e como eu estava escutando aí antes a rádio, medidas de curto prazo serão necessárias para que pelo menos essas empresas consigam passar por essa turbulência até que se encontre uma saída mais significativa, como a revogação dessas tarifas por meio da negociação. Luciano, ontem a gente conversou aqui, enfim, a semana toda, desde o dia 9 de julho, quando o Trump ameaçou o tarifaço dos 50%, e aí hoje a gente vê ele se efetivando, né, finalmente, porque estava nessa ameaça, vai, não vai. Agora, pelo menos, a gente tem um cenário, né, existente e concreto. Mas a gente vem conversando com diversos setores aqui também. Ontem a gente conversou com um cafeicultor, né, com gente que entende do setor do café, e eu perguntei sobre essa procura que há, né, essa especulação de que empresários brasileiros de diversos portes, pequenos, médios, grandes, vão procurar novos mercados para conseguir fazer negócios não dependendo tanto dos Estados Unidos. E aí, com quem a gente conversou, falou: sim, mas não é tão simples assim, por diversos motivos. Inclusive porque o americano já está acostumado com o sabor do café brasileiro, gosta do café brasileiro. Então também isso é muito levado em consideração, e a gente vê que isso aconteceu com o empresariado americano ali, conversando com o governo americano sobre o suco de laranja, por exemplo, que foi para a lista das isenções, justamente porque já é extremamente consumido pelos americanos, é um produto que já está no gosto dos americanos e que seria muito complexo não ter, né, o Brasil ali como principal parceiro comercial nesse ponto. E aí ele disse isso: não é tão simples assim a gente mudar de direção, e inclusive no setor do café tem uma questão de safras, o café já foi recolhido, enfim, tem toda uma situação muito complexa. Mas também te ouvindo hoje, Luciano, entendo que como na situação do Rio Grande do Sul, são 90%, né, dos produtos que estão na lista dos 50%, imagino que há uma procura de novos mercados, pelo menos em alguns dos setores. Queria que você falasse sobre isso. Se dentro do Rio Grande do Sul, os empresários com quem você tem conversado, eu sei que bastante, né, por causa da Fiergs, se sim há essa meta de procurar novos mercados, aí daqui a pouco a gente fala sobre o quanto o governo também vai ajudar com esses programas para ajudar os empresários. Mas primeiro, sobre essas estratégias que os empresários também vão tomar a partir desse tarifaço. Justamente, eu acho que essa via de busca de novos mercados é uma opção, né, que as empresas obviamente está se falando, está se considerando, mas como tu bem comentaste, né, isso partindo de todos os setores empresários. Ontem mesmo tivemos reuniões das diretorias da Fiergs, coordenadas pelo nosso presidente Cláudio Bier, e cada setor se manifestou trazendo as suas preocupações particulares. O setor da pesca no Rio Grande do Sul, né, falávamos da pesca do Ceará, mas a pesca do Rio Grande do Sul também é importante, né, nós vendemos peixe-espada para os Estados Unidos, né, vendemos curvina para os Estados Unidos, né? Então representa para esse setor do pescado ali na região de Rio Grande
próximo do nosso porto, uma pesca importante destinada aos Estados Unidos, né? Muitos produtos vão, inclusive de avião, congelados, por exemplo, 30%. Então, para onde o mercado norte-americano, nesse exemplo da pesca, também é muito difícil, porque o valor, as negociações, né, os mercados dentro dos Estados Unidos que vão são muito específicos, e o tipo do gosto por esse peixe. A mesma coisa na madeira. A madeira gaúcha, no caso, ela é usada para cercas de casas no mercado norte-americano e também para molduras no sentido das esquadrias, né, de janelas, aquelas casas também que divisórias de quartos, né, onde vai também o gesso acartonado, depois acoplado, roda-forros, roda-pés e rodas-meios, né, são tipos de madeiras que vão para a construção civil e para as casas americanas, né. O couro, por exemplo, também, ele no caso não vai muito para estofados de automóveis, como vai para a China, ele vai para artefatos. Então, cada setor, o calçados aqui, que é mais do Rio Grande do Sul, que é mais na área do calçado feminino, né? Ele tem os adornos, as cores, os tamanhos dos cabedais, voltado para os pés das americanas, né? Que é diferente os tamanhos e tal. Então, isso tudo mostra que é muito difícil de primeira mão, não é impossível, mas de redirecionar para um novo mercado. Mas a FIEX tem, né, nós temos uma área de inteligência comercial muito importante na área de comércio exterior, que pode ajudar essas empresas, assim como o Rio Grande do Sul também tem a Invest RS, que é uma agência que trabalha nesse sentido. Mas é talvez a terceira via, né? A primeira a gente espera que seja a renegociação, né, por meios diplomáticos, né, pelo governo federal, demonstrando a dimensão e a magnitude desse impacto para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. A gente tem que cuidar para não amenizar esse impacto, porque às vezes parece, não, vários produtos foram isentos, né? Não é bem assim, não. Amanhã, o dia de amanhã, a partir de hoje, que entrou em vigor, as empresas estão já sendo taxadas em 50%, é inviável. Algumas tiveram que embarcar, vão honrar com este compromisso, com perdas, né? Até na expectativa de não perder aquele importador, mas outras não vão conseguir fazer isso, né? Então, preocupa muito, né? E então, a primeira via é diplomática, a segunda via é com essas medidas compensatórias que o Haddad deverá anunciar hoje, talvez. No Rio Grande do Sul já houve algumas medidas, e a gente também deixou, junto com a CNI, os nossos pedidos endereçados ao vice-presidente Alckmin, para que as empresas possam sobrepassar esse momento difícil na expectativa de que o primeiro item, que é a diplomacia e a revogação disso, aconteça em algum momento, né? E a terceira via, paralelo a isso, é a busca de novos mercados, né, como comentaste. Luciano, e também tem uma preocupação muito grande, porque, assim como a gente falou, a partir do dia 1º de agosto, lá na sexta-feira, vários países já foram tarifados. Hoje é o Brasil. É claro que quando o Brasil é tarifado, é um país continental, gigante, muito importante para o resto do mundo, então já é um grande impacto para o mundo todo. E a gente vai ter nos próximos dias, próximos meses, alguns outros países também muito importantes sendo tarifados, né? A China conseguiu ampliar o seu prazo, a gente tem a Rússia, que até o final dessa semana pode ser tarifada muito mais que o Brasil, por causa ali do fim da guerra. Se não conseguir, a ameaça ali do Trump foi, se Putin não terminar a guerra com o Volodymyr Zelensky, né, com a Ucrânia, até o final agora dessa semana, vão começar as taxas do 100%, e o Congresso americano, os parlamentares democratas e republicanos, os dois lados concordam em aprovar, né, as sanções secundárias da Rússia, ou seja, o próprio Brasil pode se prejudicar com essas sanções lá em relação à Rússia, porque faz muitos negócios com a Rússia. Então, também tem isso, né, Luciano, o quanto hoje é um marco para a gente, mas que os empresários vão ter um prejuízo imediato, assim como você falou, né, tem vários empresários que começam a partir de hoje mesmo já ver os reflexos dos 50%, mas que ao longo dos próximos meses, até o final desse ano, vão ver ainda muitos prejuízos, né? Alguns que talvez sejam até difíceis de conseguir planejar devido a essas taxas que vão acontecer também em outros países. Tem, portanto, essa preocupação também, Luciano, sobre essas
tarifas dos outros países, porque, claro, com os países sendo tarifados, vão fazer assim como nós, procurar novos mercados, novas formas de negócio. Pode ser, inclusive, positivo para o Brasil reforçar, né, os dois prejudicados se juntarem, ou não tem mais medo do que uma esperança para encontrar aliados. Justamente, a gente está observando, né, não é de agora, desde o início do mandato do presidente Donald Trump, ele vem estabelecendo negociações com diversos países, como tu comentaste, em diferentes medidas, em diferentes dimensões, né, e com diferentes ingredientes, né, por isso que fica muito difícil da gente poder prever, né, o que vai acontecer, né, muitas coisas vêm disfarçadas de medidas comerciais, ou vêm junto com medidas comerciais, né, tanto é que vêm redigidas nesses decretos, vêm questões geopolíticas, né, anunciadas, o que fica no ar o quanto elas de fato serão implementadas nessa ordem, na questão das sanções, como tu mencionaste, do cruzamento da relação com a Rússia, por exemplo, né, os países que comprarem petróleo da Rússia logo serão sancionados nas questões X, Y e Z, no caso financeira e tal, né, vão ser colocados na lista tal. Então isso é muito preocupante, né? Porque tem coisas assim que podem ser piores, inclusive, que tarifas que nós estamos falando aqui hoje, né? Que são sanções financeiras, sanções, impedimentos maiores que tiram realmente aí completamente, né? Um país ou um mercado, né? Do sistema global, né? De compras, de vendas, né? Para produtos importantes com determinados países. No caso das tarifas em específico, que o presidente Donald Trump tem implementado e continua fazendo, negociando com diversos países importantes, finalizou com a União Europeia em 15%, né? Teve lá na Índia e fez 15%, depois aumentou para 19%. Né? Aí agora, né, com a China ficou naquele toma lá da cá, foi para 100 e poucos, agora ficou em 30 com uma noventena. Então, assim, só que nesta configuração atual, né, nós estamos na rabeta, né, no final lá da lista com a maior taxação mundial, o que nos tira completamente a competitividade. Porque se todo mundo tivesse taxado na mesma proporção, bom, né, todo mundo estaria com a mesma competitividade relativa, né, em relação aos Estados Unidos. Então nós não perderíamos mercado por desvio de comércio, como a gente chama, né? Quando um mercado ocupa a tua posição porque tu perdeu competitividade. Então a gente está analisando, realmente a conjuntura está muito esquisita, né? Muito difícil para todos os países, né? Porque cada dia tem uma surpresa, cada dia tem um anúncio, é a forma que o presidente Donald Trump tem utilizado, né, de causar impacto, faz parte, eu acho, da personalidade, do estilo de negociador dele, o que faz com que os países tenham que estar em alerta, né, e buscando fazer essa análise conjuntural, levando todos esses ingredientes em consideração. Tiano, para a gente encerrar, a gente falou bastante sobre a ajuda do governo, né, a iniciativa, enfim, o setor público ajudando os empresários, claro, também na relação diplomática, é só o governo brasileiro, diretamente com o governo americano, que vai conseguir, né, negociar taxas melhores, diminuir esses 50%, de repente para alguns produtos, né, ter uma taxa entre o meio do caminho dos 10% para os 50%, mas como os empresários, né, como a própria iniciativa privada pode se ajudar nesse futuro que se instaura, né, hoje, já deixando o futuro como presente, né? Hoje é o dia do presente, na verdade. Na verdade, assim, entre os empresários, obviamente, existe aí uma união muito grande, né? A própria federação, ela é uma entidade que congrega todos os segmentos industriais, né? Como eu falava ontem à noite, nós estávamos reunidos na reunião das diretorias do sistema Fiergs, com o vice-governador do estado, com o secretário de desenvolvimento e o secretário adjunto da Fazenda, né? Justamente em conjunto buscando soluções, né? Então, eu mesmo apresentei alguns dados e cada setor se manifestou.
trazendo as suas preocupações de curto prazo, e nós também tentando buscar soluções junto ao governo estadual ontem, mas também comentando das medidas do governo federal. A gente espera, lógico, que tem medidas que são parecidas com as da pandemia ou com as da enchente, no caso do Rio Grande do Sul, que é a postergação de prazos de cumprimentos para honrar alguns compromissos tributários, né, porque os compromissos estavam atrelados a essas vendas, aumentar os prazos de financiamento dos antecipações de contratos de câmbio na área de crédito, ter créditos subsidiados, né, para capital de giro, medidas trabalhistas também. Tivemos ontem uma reunião também, a Fiergs, com a CUT, Central dos Trabalhadores e a Federação dos Trabalhadores, justamente para demonstrar a eles que esse problema ele tem um elemento social muito importante, de manutenção de empregos que a Fiergs deseja, né? Então, para que nós também, falaste em unir forças, também estamos buscando levar essa mensagem à Central dos Trabalhadores para que eles tenham bastante ciência, no caso do Rio Grande do Sul, do impacto que vai gerar no Estado, né? Tanto, nós estamos falando aqui de impactos de setores e o impacto direto, mas há todo um cálculo, né, daquele pequeno empresário ou médio empresário que vende para quem exporta para os Estados Unidos, aquele transportador que carrega a mercadoria até o porto, até o aeroporto, né, aquele agente, trader que vive de serviço de conexões internacionais, que ganha por comissão. Então, são uma série de atores, né, no nosso mercado que vão perder se essa tarifa continuar nesta magnitude impositiva ao Brasil, né, e ao Rio Grande do Sul. Luciano, eu falei que eu ia encerrar, mas é porque na sua resposta eu pensei em mais uma questão, que é justamente essa questão aí das enchentes devastadoras do ano passado. A gente sabe que esse ano o estado sofreu também com enchentes, mas não foi do jeito que aconteceu no ano passado. O ano passado realmente foi uma situação muito extrema, né? Para além de tudo que podia ser imaginado. E eu queria te perguntar sobre se o Estado já conseguiu se reorganizar em relação a essa questão e que agora vem uma nova, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais vão sofrer aí com o tarifaço, e se aprende também com essa situação tão trágica que foi a enchente, a reagir mais rapidamente a partir dessas adversidades, dessas situações que vão acontecendo no meio do caminho, porque quando eu estava para te chamar, eu falei, né, sobre as linhas de crédito, sobre as compras governamentais, a reativação do programa Seguro Emprego e também a ampliação do Reintegra, que foram ali programas que o governo fez a partir de um grande problema que aconteceu no mundo todo e que atingiu fortemente o Brasil, que foi a pandemia. Aprendeu com a pandemia e está resgatando, portanto, alguns desses programas para conseguir reagir ou ajudar principalmente os pequenos empresários agora com tarifaço. O Rio Grande do Sul é esse estado que também conseguiu aprender com as enchentes que aconteceram no passado, e você acredita, né, que por causa disso também vai conseguir reagir de forma mais rápida ao tarifaço? De fato, Natália, eu acho que esses grandes episódios, né, embora lamentáveis, né, como a pandemia, as enchentes, nós tivemos mais de uma enchente, né, lógico, a do ano passado foi realmente, né, emblemática para o mundo inteiro, né, causando aí um transtorno e devastação total quase do Rio Grande do Sul, né, nosso aeroporto ficou totalmente embaixo d'água, a própria Fiergs ficou embaixo d'água, né, nós ficamos bons meses fora, né, com 1,80 m em alguns lugares de água, né? Então, o povo gaúcho é muito resiliente, o povo brasileiro, mas agora falando aqui em específico do Rio Grande do Sul, conseguimos, né, sobrepassar essas dificuldades e também aprendemos, né, uma tecnologia de medidas juntos com o governo estadual e federal, né, para mitigar esses efeitos, né, com celeridade e tal. Acho que então acho que os nossos governos já têm essas tecnologias, essas, vamos dizer assim, conceitos administrativos
e técnicos para medidas rápidas, né? Porque isso é uma coisa importante, a celeridade é muito importante antes que as empresas morram, né? Então, medidas parecidas, talvez, e adaptadas agora, porque para esse efeito do tarifaço, porque veja que é um efeito específico, né? Ele é um segmento, que é um segmento exportador, né? E é um país que é os Estados Unidos, então ele parece ser específico, porém ele já está causando um efeito mais generalizado. Lógico que não se compara às enchentes, quando, em termos de emoção, né, de tempos de calamidade, porque tu via um cavalo em cima de uma casa, na televisão a todo momento, pessoas sendo resgatadas por helicóptero, por barcos, gerava uma comoção social muito grande de toda a população. O que nos preocupa agora é que o tarifaço ele não está gerando essa comoção, mas ele tem, em algumas medidas, uma grande proporção similar. E é isso que a FIES está tentando demonstrar, que continua grave o efeito, pode haver perdas de empregos, né? E aí não importa se as pessoas estão falando até que o preço de algumas coisas vão baixar no Brasil, e isso não é verdade. Pode até ser num período pequeno, mas vai gerar um efeito rebote econômico ali na frente, porque as pessoas não vão ter, parte das pessoas poderão perder o emprego, e isso a gente não deseja, né? Então, respondendo aí a tua pergunta, eu acho que sim, criamos um calo, né, maior a partir dessas tragédias, como pandemia e enchente, e isso nos permitiu também aprender com isso e ter medidas de urgência para ofertar, para passar, no caso agora, essa nova crise da aplicação das tarifas ao mercado norte-americano. Não esquecendo que nós temos também o Tomahawk da 232 e um outro foguete da 301, né, que são outras duas seções que foram miradas ao Brasil, que o governo terá que responder também em paralelo ao tarifaço que inicia hoje. Perfeito. A gente ouviu o Luciano D'Andrea, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior, integrante da Fiergs, falando, portanto, sobre a indústria aí do Rio Grande do Sul, sobre os pequenos, médios e grandes produtores e também, claro, sobre o quanto o povo gaúcho é um povo resistente. Luciano, também queria adicionar aqui que a nossa produtora, a Lauren Keller, que é gaúcha, falou que conseguiu matar a saudade do sotaque. Obrigada, viu, Luciano? Muito bem, então. Obrigado, Natália. Um abraço a Lauren, né, e a todos os ouvintes de vocês aí. Bom dia. Obrigada.